Olá, amados, boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui numa sexta-feira, num horário diferente, mas não poderíamos deixar, né? Tivemos falhas técnicas aí mais cedo e por questões de conexão a gente acabou não conseguindo aqui entrar para fazermos, né, a nossa live. Mas estamos aqui. Semana passada estávamos em um evento da igreja e por conta disso também não conseguimos aí fazer. Mas estamos de volta, né? Isso que é importante, é sempre seguir em frente. Às vezes algumas pausas são necessárias, outras acabam sendo forçadas, mas precisam acontecer. Mas o importante é a gente não parar e prosseguir. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa live. Já quero pedir para você curtir, compartilhar, marcar no sininho se você ainda não marcou para receber notificação todas as vezes que a gente começar. E também, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal. Porque nós estamos aqui compartilhando informações valiosíssimas a respeito de Apocalipse. Nós estamos lendo aí Apocalipse capítulo 13, vamos ler um pouquinho do 14 hoje, algumas outras passagens bíblicas, para a gente conseguir entender alguns cenários que estão aí formados, né, e se formando na nossa política e na geopolítica, né? Isso é importante a gente colocar. Amém? Nós vamos orar antes da gente dar início, mas eu quero pedir para você não esquecer, né? Não esquecer de deixar o seu like, de curtir o nosso canal e ativar aí o sininho e se inscrever se você ainda não for inscrito. E também eu quero pedir para você, com muito carinho, compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, para que mais pessoas possam ter acesso às informações e entender o que está acontecendo, né? E o que isso tem a ver com as profecias de Apocalipse, amém? Vamos orar comigo em nome de Jesus? Você que está dirigindo, não feche seus olhos, mas você que está aí, que puder, feche seus olhos e faça essa oração comigo. E quem vai ficar de olhos abertos, ore mesmo assim, amém? Soberano Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade que nós temos de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho, pela oportunidade que nós temos, meu Deus, de estarmos atentos a tudo que vem acontecendo no mundo, tudo que está, Senhor, previsto por Ti, meu Pai, já dito por Ti que vai acontecer. Que nós não venhamos nos perder, que a gente não venha, Deus querido, se confundir com as coisas deste mundo, mas que a gente venha compreender o que o Senhor está falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus é maravilhoso, Ele está aqui, com certeza Ele vai nos dar sabedoria, nós temos pedido isso a Ele, para Ele nos dar sabedoria, para Ele nos conceder o entendimento, porque a palavra é do Senhor, a revelação vem da parte dEle, e não tem melhor do que Ele, a inspiração do Espírito Santo, né, através da palavra, de vir ali e clareando as nossas ideias, né, e nos fazendo compreender aquilo que está na sua palavra, amém? Então, como faz um tempinho, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 13, mas hoje eu também vou ler o capítulo 14 e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá.
Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão a foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos,
pelo espaço de 1.600 estádios. Muito bem. Aqui nós estamos, né, diante de um cenário, eu já expliquei isso para vocês nas lives anteriores. Eu vou fazer um breve resumo para quem estiver chegando agora conosco aqui, quem estiver nos acompanhando nesse momento. Eu oriento que você dê uma assistida nos nossos conteúdos anteriores, né? Dá uma voltinha lá na playlist. Mas para você não ficar perdido aqui na nossa live de hoje, eu quero aqui compartilhar com você algumas coisas importantes que nós já falamos, né, desses temas. Primeiro ponto, aqui nós temos uma besta que sai, né, essa besta que sai ali que sai do mar, e a gente já falou que essa besta que sai do mar se refere a um lugar que tem uma grande multidão, um lugar que tem muitas pessoas, e na época de João, o lugar que tinha uma população muito maior era a Europa, né? A região ali onde estava estabelecido Roma e aonde nasce inclusive Roma papal. Nós falamos historicamente o que aconteceu naquela região, pensando ali, né, historicamente, o que aconteceu quando a gente pensa em evolução da humanidade, acontecimentos históricos. Então, Roma papal nasceu depois que o último imperador morreu. Não tinha outras pessoas ali, né, outros imperadores, e aí então Roma assume, né, o Papa assume o lugar do imperador como aquele que tinha ali, guardava consigo toda a cultura e a tradição romana, e junto com isso outros povos, né, mais povos ali assumiam com ele. Então o Papa não começou sozinho, outros povos foram levantados, outros reinos, visigodos, ostrogodos, nós falamos aqui o nome desses reinos. E aí eles acabaram ali se perdendo, né, nessa história. Eles, por não aceitarem, né, ali o poder do Papa, então vem Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI. Papa Pio VI fica preso ali, ele morre na cadeia, e o próximo Papa, então, é solto, e nesse período, quando ele é solto, a gente tem, então, uma retomada da igreja, mas foi um golpe tão forte, né, para a igreja romana naquela época, para Roma papal, foi um golpe tão forte para a igreja católica, que a igreja perdeu a sua força, ela foi perdendo a sua força como Estado. Depois a gente vai ver ao longo da história que ela recebeu as terras do Vaticano como sendo ali uma reparação histórica pelo que Napoleão havia feito. E ela foi aos pouquinhos ali se recuperando, né, daquele corte na garganta, tanto que a besta que surge do mar, ela sofre um grande golpe, e esse grande golpe faz ela perder a sua força, né? Ela se recupera, todo mundo fica maravilhado com a recuperação que ela tem, mas a ferida dela vai cicatrizar completamente ainda. Então, historicamente, a gente entende que isso se tratava desse cenário, né? Quando o Papa é preso, é um grande golpe para a igreja, então, perde a sua força, até que depois, ao longo dos anos, ela recupera um pouco da sua força, e a gente vem vendo, né, ao longo dos anos, ela tendo ali a sua força como chefe de Estado, né, o Papa como chefe de Estado do Vaticano, o Papa como alguém que tem um poder político e religioso ali, tomando os seus espaços novamente. Nós estamos aí vendo, inclusive, o Donald Trump, diante dos acordos de paz, o Tratado de Paz que foi feito esse ano, ele solicitando o apoio do Papa, né, o apoio do Vaticano para a recuperação da faixa de Gaza. Então, nós estamos vendo aí essa profecia muito clara para nós acontecer. Já aconteceu, e agora ela tomando essa parte que falta, que é essa recuperação 100%. Depois, nós também vamos ver a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra se refere a um poder político. Expliquei para os queridos, né, que um grupo de cristãos saíram da Europa na época da Inquisição, na época de grande perseguição religiosa, que é uma das características que foi dada, né, ali a gente vê que historicamente a igreja perseguia muitos que se opunham a ela, e inclusive tendo as cruzadas, né, que eram guerras religiosas que matavam todas as pessoas que se opunham à igreja. É inclusive considerado lá uma blasfêmia, né, um pecado grandioso, justificando inclusive a morte de muitas pessoas que se opunham. Inclusive pesquisem sobre a história dos valdenses,
né? Os valdenses foi um grupo de piedosos homens fiéis à palavra de Deus que foram massacrados justamente por se oporem a algumas ideias que vinham surgindo na Igreja Católica na época. Esse grupo, fugindo da Europa para se proteger, fugindo da grande perseguição religiosa que estava acontecendo naquela época, eles então foram parar em uma determinada região, América do Norte, e lá na América do Norte eles começaram a construir então uma nova cidade, um novo país, né? E foi aí então que surgiu os Estados Unidos da América. Uma região com pouquíssimos nativos, né? Eles então populam essa região e inclusive estabelecem sistemas econômicos, todo um sistema de funcionamento. A gente vai ver ao longo da história, na época do Barack Obama, inclusive, né, quando o Papa Francisco vai falar no Capitólio, né? O Papa Francisco vai falar lá na Casa Branca, falando dessa reconciliação, né, dos Estados Unidos com o Vaticano. E o Papa fala, lembra de quando nós acolhemos vocês no passado, né? Inclusive tem um pedido de perdão histórico ali sendo feito. Então, essa movimentação dos Estados Unidos com o Vaticano trata-se de uma reparação histórica, por conta desse grupo que veio perseguido ali da Europa. Então, nós vemos então que a besta que surge da terra trata-se sim desse poder político que os Estados Unidos da América, ele então exerce sobre todos os países. E está posto para nós que esse poder político realmente se tornou aí uma grande potência, um grande influenciador, né, de todo o mundo. A gente vê que o que acontece lá em Nova York, o que acontece lá naquela região, na América do Norte, é noticiado no mundo inteiro, vira tendências, né? A gente vê tendências saindo daquela região, movimentos importantíssimos que fizeram grandes transformações na história da humanidade, saíram daquela região e foram disseminados, né, por outros lugares. Nós que estamos aqui no Brasil, inclusive, como brasileiros, sabemos a influência americana, a influência norte-americana, como ela é forte nas nossas vidas, né? Como nós somos fortemente influenciados, né, pela cultura norte-americana. E ela está influenciando o mundo inteiro. Quando a gente vê esse cenário, então nós entendemos que trata-se de um poder político e trata-se de um poder religioso. Aqui, meus queridos, nós temos a famosa trindade do mal, porque tudo que Deus faz lindo e maravilhoso, Satanás quer copiar. E aqui não é diferente. Deus fez o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo Consolador. A gente vê a trindade do mal fazendo o quê? A mesma coisa. Então, ele tem o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Para cada um desses, ele precisa dos seus discípulos e seus representantes, né? Jesus veio aqui à terra, também levantou muitos discípulos, né? E um dos objetivos de Jesus foi justamente fazer com que as pessoas se voltassem para Deus, religar as pessoas, né? A humanidade a Deus novamente. Quando a gente vê aqui, qual é o papel da besta que surge da terra e do mar? É fazer as pessoas adorarem o dragão. Então, observem que a besta que surge do mar e a besta que surge da terra vão levar os homens a adorarem o dragão, que é Satanás, a serpente. Às vezes, meus queridos, uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas é justamente pela questão do engano, né? Uma coisa que a gente precisa muito entender é que Satanás, ele é um enganador. Então, ele está sempre ali enganando, né, as pessoas. Ele está sempre ali enganando, né, através de uma série de mentiras, né, através de coisas que ele coloca como se fossem coisas legais, como se fossem coisas interessantes, e as pessoas se confundem, né, como se aquilo fosse realmente uma coisa de Deus. Aí ele vai levando as pessoas a acreditarem que aquilo é algo da parte de Deus, sendo que a Bíblia tem algumas coisas muito claras a respeito do que é adoração para Deus, e aí as pessoas adoram outras coisas como se aquilo fosse a verdade, e elas estão pecando contra Deus por causa da falta de conhecimento bíblico. Por isso que Jesus disse, o meu povo peca pela falta de conhecimento. Em Joel também está escrito, Deus deixa lá claro,
O meu povo peca por não conhecer as Escrituras, né? Erreis por não conhecer as Escrituras. Porque a palavra é clara quando diz que nós não devemos adorar imagens, que nós não devemos nos colocar, né, diante de imagens de escultura. Gente, eu vou precisar pedir um minutinho para vocês, interromper aqui por 5 minutos. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, por favor, a gente já volta. Gente, desculpa, precisei desse tempo, porque estavam aqui gritando, né? E eu precisava dar uma olhadinha para ver se estava tudo bem, né? Mas tá tudo bem. Então vamos lá, né? Vamos voltar para onde nós estávamos. Agradeço a compreensão de vocês aí por essa pequena pausa. Bom, vamos lá. Quando a gente pensa nesse ponto da besta, né, que estava falando para vocês da questão da Trindade, do quanto muitas vezes, né, a gente vê Satanás como um copiador, né, das coisas de Deus, aquele que copia, né, ali a tudo que Deus faz, então ele também copia as coisas de Deus e assim como a Bíblia está muito clara sobre o que nós devemos ou não fazer, às vezes a gente peca por não conhecer. Somos levados ao erro por conta da ignorância. Então, veja só, da falta de conhecimento, né? Então, veja só, Deus diz que a gente não deve adorar escultura, que a gente não deve se apegar às coisas deste mundo. Deus vai dizer para nós que nós não devemos ter outros deuses senão a Ele mesmo. E, em geral, ele nos orienta a respeito de Satanás e a gente acaba fazendo ali as mesmas coisas e acaba errando em tudo aquilo que Deus falou para a gente não errar. Nós não somos muito diferentes dos hebreus do passado, porque eles também cometeram esses mesmos erros e muitas vezes nós continuamos aqui cometendo os mesmos erros. E como Satanás é muito esperto, ele vai levando as coisas ali com um engano. Então é assim, não tem problema, isso não é desse jeito, a Bíblia não está muito clara. Aí vai trazendo interpretações e deturpações a respeito da palavra que a gente precisa ficar muito atento, né? Inclusive, uma das coisas que mais se questionam, né? Uma das coisas que a gente entende ali que entra como um questionamento até de Lutero, dos patriarcas, né, da Bíblia, da palavra de Deus e dos patriarcas da igreja, é justamente sobre algumas questões que foram surgindo ao longo da história por causa de Roma papal.
Então, primeiro, colocar o Papa como sendo aquele superior à palavra, né? Aquele que pode, inclusive, alterar a palavra se ele quiser. Pode criar novas leis bíblicas, inclusive, se ele quiser. Ele leva o nome de Vicarius Filii Dei, né? Que significa substituto do Filho de Deus. E nós precisamos entender que ninguém substitui o Filho de Deus. Jesus é único e ele levantou discípulos, não substitutos. Então, aqui nós temos algumas questões que são levantadas e que nos levam a entender o quanto Satanás foi enganando as pessoas por conta do poder da palavra. Inclusive, o imperador, quando declarou o cristianismo como sendo a religião maior, né, a religião oficial do império, ele justamente fez isso porque ele sabia o poder que essa palavra tinha de levar as pessoas à manipulação e ao engano. Então, foi uma jogada política muito satisfatória, né, para aquela época, mas infelizmente muito negativa para o povo de Deus e para a igreja. Mas as pessoas são presas pelo poder, pelo dinheiro e muitas vezes, como diz meu pastor, pelo sexo oposto. Então, as pessoas são enganadas por isso e acabam ali se deixando levar sem ter conhecimento do que a palavra orienta. Então, aqui Satanás traz, então, a trindade do mal, né, a trindade do inimigo, todos ali querendo levar o homem à perdição, à adoração a Satanás. Só que aqui ele também levanta os seus discípulos, né? E tem alguns discípulos que são levantados ao longo dessa história que são conhecidos como anticristos. E eu já falei isso aqui para os queridos, né? Que ele deixou um número, que é o número 666, e que é um número que também aparece em Daniel capítulo 7. Inclusive, a espessura da estátua, né, de Nabucodonosor, ela tem 606, né? Então, aparece o número 666 nesse período na história de Daniel. E a gente vai perceber, inclusive, que o 666 é um número de homem, porque, inclusive, representa quando o homem foi criado, no sexto dia. Número 7 representa a perfeição divina, né? Então, Deus trabalhou 6 dias, descansou no sétimo. Então, ele é a perfeição, é a completude, a plenitude de toda a obra e de toda a criação. E isso inclui também o descanso. Então, a gente vê que o homem, ele é imperfeito, né? Mas ele é feito também à imagem e semelhança de Deus e é convidado a descansar com o Senhor. É convidado a estar com o Senhor, fazendo parte, né, desse período. Porque Deus só descansa depois que o homem está pronto. E isso é glorioso. Então, a gente vai perceber aqui, amados, algumas questões que são super importantes, né? O número da besta que surge aqui, que é um número de homem. Existe uma coisa no judaísmo, né, que é a gematria, que é quando você pega ali os números e transforma em nomes. Você transforma em letras, e essas letras vai dar nomes. Alguns nomes já foram dados, como Nero, o próprio Vicarius Filii Dei, né, como outros nomes também já surgiram que somam, né, os 666. Mas o que importa aqui, né, nessa história não é a gente ficar preso aos nomes, mas é a gente entender que isso que a gente está vendo aqui trata-se, na verdade, né, de a gente entender que são homens que querem se passar como Deus, de homens que querem glória para si, de homens imperfeitos e falhos que querem poder para si, como aconteceu com Nabucodonosor, né? A história de Nabucodonosor foi assim: ele construiu a Babilônia, se sentia, né, o cara por causa disso e ele exigia glória para ele. E é exatamente o que a gente vai ver acontecer. Não se importa, tá? Meus filhos estão lá chorando porque eu fechei a porta. Tá tudo bem. Então, a gente conseguir entender que esses nomes, né, esses homens que surgem ali buscando poder para si, negando a existência de Deus, negando que existe só um ser que é supremo e digno de adoração, que é o nosso Deus, eles se tornam anticristo, até porque, se a gente viu aqui na leitura, é tudo aquilo que se opõe a Deus, é tudo aquilo que se opõe a Cristo. Eu quero ler aqui algumas passagens bíblicas para a gente entender a característica desse ser que vai aparecer aqui, e que inclusive Paulo chama de o homem da iniquidade. Vamos lá em Tessalonicenses, quero ler com você a 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, né? Porque é super importante a gente ler esse trecho para entender quem é essa pessoa que, inclusive, nós estamos aí falando muito, quem vai ser o anticristo dessa era que precede a volta de Jesus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima por causa da obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não extinguai o espírito, não desprezeis as profecias, retende tudo. Examinai tudo e retende o bem. Então, eu quero começar aqui, né, trazendo que Paulo já estava, inclusive, repetindo aqui algumas falas de Jesus, né? Quando Paulo começa a falar que a gente precisa entender, né, que o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão, né? Que o dia do Senhor, ele vai chegar, que a gente não seja surpreendido, que a gente não seja enganados, né, por nada, que a gente permaneça sempre em paz, que nós venhamos permanecer sempre entendendo, né, ali quais são os tempos, quais são as épocas, quais são as estações, porque esse dia vai chegar. Então, Paulo começa ali na carta de 1 Tessalonicenses nos alertando para a gente ter carinho, paz, amor uns com os outros, examinando a Escritura, retendo o que é bom, estudando sobre a palavra, para a gente entender o que Deus está falando e não sermos pegos de surpresa. Veja o que ele diz aqui para nós, né? Ele disse aqui na palavra que a gente entenda isso, porque vai ser como um ladrão, mas que a gente não seja surpreendido, né? Então, a gente precisa entender os tempos, as eras, as estações, e é por isso que nós estamos aqui estudando Apocalipse, para a gente ter essa compreensão do tempo, das eras e das estações, que a gente venha compreender exatamente do que nós estamos falando, em que época nós estamos aqui vivendo, né? Em que tempo é este que nós estamos inseridos na história da humanidade, para a gente não ser pego desapercebido. Até porque Jesus lá em Mateus 24, quando vai falar do fim dos tempos e das eras, a gente vai ter um dia só para falar de Mateus 24, Jesus ele disse o seguinte, que a gente não seja enganados, né? Mas que a gente perceba os sinais. Ele diz, inclusive, que nós precisamos entender o tempo e as eras, e ele nos dá vários caminhos, né, a respeito desses tempos e dessas eras, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente não ser pego no engano. Então, é sim do homem saber os tempos e as eras das coisas. Nós não devemos marcar dia, hora para a volta de Jesus, porque a gente não tem esse controle, só Deus é quem sabe esse dia, essa hora. E Jesus agora, que está lá glorificado, ele certamente já sabe quando ele vai voltar. Ele aqui encarnado como filho do homem, ele não tinha como saber. Mas a partir do momento em que ele se tornou Deus, assumiu o trono, né? Se tornou o herdeiro e assumiu o trono, venceu a morte. Agora para ele já não existe mais segredos, né?
Então, a gente vai ver, nós vimos esse alerta de Paulo falando, né, que a gente precisa estudar, precisa examinar, precisa interpretar, precisa reter o que é importante. Apocalipse diz: feliz é aquele que lê, retém, entende as palavras dessa profecia. E aí a gente vai dar uma lidinha em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembrem de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém? Eu vou ler até aqui. Eu fiz aí um resumo e eu gostaria de trazer aqui para os irmãos que, assim, aqui trata-se de um homem. A gente vê que é um homem, o homem da iniquidade. Se a Bíblia está dizendo que é um homem, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem assim, porque não, é só o espírito do anticristo, mas anticristo são atitudes, são ações. Não, aqui anticristo está falando de um homem que vai se levantar, que vai se opor a tudo que se chama Deus, inclusive vai querer glória para ele e ele vai querer sentar no santuário de Deus, ele vai querer tomar o lugar do Messias. Nós sabemos que o povo judeu está aguardando um Messias. Ou seja, o povo judeu aguarda um Messias que vai devolver a glória para Israel. O que o povo judeu não entendeu, infelizmente, não todos, mas alguns já entenderam isso, graças a Deus, é que o Messias, ele veio. Nós temos duas profecias, uma Daniel e uma Zacarias. Uma que diz que o Messias ele vai vir sentado num burrinho e o outro que diz que ele vai vir com poder e grande glória. Todas as profecias, as duas estão corretas, só que uma delas aconteceu naquela época, né, no ano 4, no ano 30, né, 30, 33 depois de Cristo, o ano 4 foi quando Jesus nasceu, 33 depois de Cristo, e a outra a gente está na espera de acontecer. Então, quando o Messias veio a primeira vez, ele veio como um homem humilde, sentado num burrinho mesmo, para trazer um reino glorioso, que não é o reino deste mundo, que é um reino espiritual, que não, Jesus não vai reinar num mundo caído, num reino que está dominado pela maldade. Ele vai reinar num reino maravilhoso e ele veio trazer para nós as diretrizes desse reino. Mas além disso, ele veio cumprir a justiça que seria necessária cumprir como uma forma de condenação pelo pecado do homem. Então Jesus morreu no nosso lugar para cumprir essa justiça, porque nós não seríamos capazes de cumprir essa justiça, mas ele cumpriu essa justiça, venceu a morte e ele vai vir estabelecer o seu reino. Mas não se engane, ele não vai estabelecer o seu reino nesse mundo caído, pecador, iníquo, onde a imoralidade sexual toma conta de tudo, onde a violência só cresce, onde o homem se torna cada vez pior, né? Nós estamos inclusive vivendo épocas muito parecidas com Sodoma e Gomorra. Lembra de Noé, aliás, das falas de Jesus em Mateus 24, quando diz, né, que ele voltaria ali como nos tempos, as pessoas estariam como nos tempos de Noé,
vivendo, dando-se em casamento, casando, vivendo as suas vidas. Ou seja, ele vai voltar num dia normal, num dia comum, quando a gente nem vai estar esperando, de repente ele vai chegar. Só que ele vai chegar diante no momento de uma geração que está, como a gente leu aqui em 2 Tessalonicenses, uma geração fácil de ser enganada, em que um homem vai levantar e esse homem vai enganar, vai seduzir as pessoas. E qual é a diferença do selo de Deus para a marca que esse homem vai propor para todo mundo? O selo de Deus é um selo que Deus acrescenta nas nossas vidas e que nos marca a partir do momento que nós escolhemos segui-lo, que nós escolhemos servi-lo. O número da besta é uma imposição. Você não vai poder comprar, você não vai poder vender. A sua liberdade vai ser comprada, vai ser imposta para você. Ou você segue o ritmo desse sistema do anticristo, da ordem desse homem que vai aparecer, ou você vai ter uma vida ruim, uma vida difícil, precária, você vai ser inclusive perseguido e morto. Então, isso é muito importante da gente entender, que a grande diferença é que Deus dá para nós o poder de escolha. Eu posso escolher, né? Então, eu escolho servir a Deus, eu escolho não servir. Tem pessoas que podem estar me assistindo aqui que são cristãs, tem pessoas que provavelmente não são cristãs. Então, Deus nos dá escolha. E se você escolher, Ele vai te selar, Ele vai te dar um novo nome. Então, agora você vai fazer parte desse reino. Aqui no sistema do anticristo, é um sistema econômico, político, religioso, que ou você adere a esse sistema ou você fica fora do sistema. E ficar fora do sistema significa não poder comprar, não poder vender, não poder fazer transações comerciais, porque você não vai ter o sinal. Então é uma imposição. É uma imposição. E é muito sério isso, porque quando a gente pensa, né, qual é o maior medo que as pessoas têm hoje na vida é passar fome. Né? Hoje nós estamos diante de um cenário materialista, de um mundo materialista, de pessoas materialistas, em que ter dinheiro é mais importante do que ser, né? Ser uma pessoa do bem. Custe o que custar, eu quero ter em abundância. Né? Então a gente vive uma competição absurda, né? Falando de vida financeira, falando de conquistas de bens materiais. As pessoas estão ali correndo enlouquecidamente, né? Ao ponto, inclusive, de um pai, de uma criança tentar matar uma mulher porque ela pediu pensão, que é o direito da criança. Então, o cara pagar pensão é um absurdo, né? E a gente pensar nesse cenário, como as pessoas estão enlouquecidas, né? Por causa das finanças, pessoas adoecendo porque estão nas redes sociais comparando as suas vidas com as vidas de outras pessoas. E a gente entender, amados, que isso é um sistema do anticristo, é um sistema voltado para o dinheiro. Inclusive, a palavra vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Paulo mesmo diz isso, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o homem por dinheiro mata, morre, se perde, né? O homem deixa de existir se ele não tiver dinheiro, é uma coisa absurda. E antigamente não era assim, e nem é essa cultura que Jesus veio para pregar. O reino de Deus não tem a ver com isso. Não quer dizer que nós não devemos buscar ir atrás dos nossos sonhos, não quer dizer que nós não devamos trabalhar, não quer dizer que a gente não deva querer ou desejar alguma coisa, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre onde você coloca o seu coração, né? Inclusive Jesus disse, né? Aonde está o teu tesouro? Seu tesouro está nas coisas que a traça e a ferrugem corrói, ou seus tesouros estão nas coisas do céu? Porque ali onde está o seu coração está o seu tesouro. Então, muitas pessoas hoje por dinheiro abandonam a fé, muitas pessoas hoje por dinheiro deixam de servir a Deus, têm vergonha de falar que são de Jesus, têm vergonha de falar que são cristãos. Muitas pessoas preferem negar a Deus, negar a fé, negar a Jesus, porque senão eles não vão ser ali bem queridos, bem quistos, né? A gente está vivendo esse cenário hoje. E observem uma coisa importante, né, que a gente precisa compreender e que já está acontecendo e que vai acontecer. Muitas pessoas vão ser perseguidas por serem cristãos. Então, uma realidade, se a gente se declarar cristão, a gente vai sim, nessa época, quando começar o princípio das dores,
Nós já estamos, na verdade, no princípio das dores, mas principalmente ali na época que pré-antecipa ali a grande tribulação, pessoas vão perder os seus empregos por ser cristãos, pastores vão ser presos por não querer fazer práticas que vão contra a palavra de Deus. Homens e mulheres vão ser, sim, perseguidos e até mortos, infelizmente, né, por causa do cristianismo, por professar a fé como cristãos. Meus queridos, isso já acontece. Aqui no Brasil acontece de outras formas, mas aí no mundo afora pessoas são mortas por serem cristãs. Então, a gente precisa compreender que esse cenário está posto diante de nós e muitas pessoas preferem serem vistos como ricos do que como cristãos. E isso é muito sério, porque esse é um sistema do anticristo. O sistema do anticristo vai dizer que a gente não vai poder fazer transações comerciais, que a gente vai ficar com a nossa vida limitada se a gente não aceitar a marca. Isso é uma imposição. Então, essa é a diferença do agir de Deus e do agir de Satanás. Deus, ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele vai conversar com a gente, ele vai nos orientar, ele vai trazer sempre para nós uma direção. Mas Satanás, ele vai sempre impor, seduzir e enganar. E quando a gente vê, a gente já está ali, né, naquele sistema maluco e pondo em risco a nossa salvação. Então, na nossa próxima live, nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o capítulo 14, mas o que é importante a gente entender é que marca da besta, homem da iniquidade, este homem vai surgir, este homem ele vai sim impor que as pessoas, para terem acesso a relações comerciais e econômicas, vai ter que aderir a esse sistema que ele vai lançar. E é muito importante a gente entender isso, porque o mundo está caminhando para isso. Observe o cenário mundial, o cenário geopolítico. A gente precisa ter essa percepção. Nós temos aí um homem que está causando um terror. As pessoas ficam enlouquecidas quando falta comida. As pessoas ficam enlouquecidas quando o preço do arroz, do feijão, do azeite, das coisas começam a subir. A gente vê as pessoas ali, quando estão com fome, o que elas são capazes de fazer. Tem muitos filmes que a gente assiste que retratam como as pessoas se comportam diante da escassez. Isso são experimentos sociais, são reais esses experimentos. Em muitos momentos nós já vimos sim o homem de uma maneira geral, quando vê ali a possibilidade de perder os seus bens, ele agir impensadamente, né, ao ponto de matar outras pessoas, como não é muito comum ao longo da história a gente ver isso, né? Homens tomados pelo poder, né? Homens ali, eu falo homens de forma genérica, tá? Homens e mulheres tomados pelo poder ali, capazes de fazerem atrocidades. Então, nós precisamos compreender que o sistema está sendo montado. Olha o cenário do caos geopolítico. Nós estamos já falando de moeda única, líderes mundiais, né? Tentando mostrar o seu poder, né? Líderes mundiais causando guerras. Isso vai trazer o caos, meus queridos. Isso vai trazer o caos para a Terra. Mas a gente vai especificar isso mais a semana que vem. Mas o que eu gostaria que você entendesse nessa história, nessa live, eu estou batendo bastante nessa tecla e eu sei que eu estou sendo até repetitiva em alguns momentos. Mas eu não posso não ser, porque o cenário geopolítico está montado, né? Nós estamos aí na iminência de uma grande guerra, já estamos vivendo uma guerra que não podemos dizer ainda que ela é mundial, porque alguns grandes potências, grandes países estão fora dessa guerra. Mas olha que de uma forma muito sutil eles estão interferindo nessa guerra de uma forma muito sutil e simplista. Mas para isso disparar e entrar numa terceira guerra não é brincadeira, né? A gente depois vai falar sobre Gog e Magog, mas isso é para um outro momento, a gente precisa terminar Apocalipse primeiro. Mas o que é importante os irmãos entenderem Jesus está voltando, ele está perto e nós precisamos controlar os nossos anseios, nossos impulsos, senão por medo de passar fome a gente vai se render a esse sistema, senão por medo de perder os nossos bens a gente vai se render a esse sistema. A gente precisa entender que vai ser de uma forma muito impositiva mesmo, né? Então vai ser assim, ou você adere ao sistema ou você vai ser preso, né? Ou você vai perder o seu emprego, ou você vai ser mandado embora do seu trabalho, ou a gente vai parar de fazer negócios com você.
se não for dessa forma. E ali a gente vai, sem perceber, por causa dos nossos medos, a gente vai acabar entrando no sistema do anticristo. Amém? Nós vamos orar para encerrar. A semana que vem a gente volta aqui e a gente fala de uma forma mais organizada, né? Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por este momento na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Que o Senhor nos oriente, nos conduza conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Pai. Em nome de Jesus, que tudo seja direcionado em toda a nossa vida, meu Deus, para aquilo que é importante para o Senhor e para o seu reino. Que nós não sejamos seduzidos pelas coisas que estão acontecendo neste mundo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem de olho nas notícias, que a semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre as notícias. É importante a gente dar essa situada em relação ao Apocalipse. Porque nós temos aí a besta, né, da terra fazendo grandes movimentos, com justificativas até plausíveis, mas que isso vai culminar em um avanço importante, profeticamente ali já trazido por Deus através da palavra. Então fiquem de olho nas notícias, fiquem de olho na guerra, não para se apavorar, né, mas para a gente entender que guerra, alta de preço, e isso sempre tem a ver, inclusive, com os cavalos que a gente falou no início. Então, se você não assistiu o início das nossas lives, assista ao início, amém? Para que você possa entendendo ali conforme a gente for falando, inclusive, do cenário geopolítico na nossa próxima live. Obrigada por hoje e até a semana que vem.